Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar uma nova playlist no canal. Vamos falar sobre o corpo humano, essa grande máquina biológica que Adonai nos deu para vivermos na Terra. Em cada vídeo vamos tratar de uma das suas partes, tanto externas quanto internas, correlacionando com os textos bíblicos e fazendo também uma análise dos seus termos em hebraico, que é sempre muito rica e traz diversos ensinos. Porém, muito mais do que isso, vamos fazer uma leitura da simbologia dessas estruturas, analisando suas funcionalidades e a conexão de cada uma delas com os aspectos espirituais do corpo. Eu creio que será uma série de estudos bem interessante, pois vamos abordar a escritura sob um outro ponto de vista, conhecendo um pouco mais do nosso Criador através da criatura que ele formou. Hoje começamos, então, por introduzir o assunto, abordando o corpo humano no seu aspecto geral, como um organismo completo. Dando início, então, vamos responder a essa pergunta: o que é o corpo? As Escrituras nos mostram que o corpo é um receptáculo, um vaso para a nossa alma, tratado em hebraico por nefesh. Vamos ler um trecho na Torá que trata desse ponto. Está em Gênesis 2:7. E formou Adonai Elohim Ha-Adam, o ser humano, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, Nishmat Chaim, e o homem tornou-se alma vivente, Nefesh Hayah. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas palavras marcadas com a mesma cor, correlacionando o hebraico e a sua tradução. Começando por esta aqui, Vayetzer, que significa e formou. Existem algumas palavras diferentes para tratar da criação, da formação do homem. Vamos olhar isso em maiores detalhes logo mais. Aqui em laranja, Ha-Adam, que significa ser humano, raça humana. Adam, sem esse re, essa primeira letra, também é o nome dado para o primeiro ser humano, que é traduzido por Adão. Porém, primeiramente, Adam ou Ha-Adam significa o ser humano de forma geral. Aqui em verde está a expressão Nishmat Chaim, que significa fôlego de vida. Adonai soprou seu fôlego de vida nas narinas do homem. De forma alegórica, nós podemos compreender essa expressão como algo que veio de dentro do Criador, algo que fazia parte dele, e ele passou para o homem. De fato, é apenas o ser humano que recebeu a Nishmat Chaim. Nenhuma outra criatura, seja do reino animal ou vegetal, recebeu esse sopro de vida de Adonai, apenas o homem. E isso o coloca numa condição diferenciada de todos os demais. Com a Nishmat Chaim, o homem ganha consciência e também a vontade de buscar e conhecer o seu Criador. Aqui em azul temos a expressão Nefesh Hayah, alma vivente. Assim que o homem recebeu esse fôlego de vida, seu corpo foi animado e ele tornou-se uma alma que vive, ou uma alma vivente. Todos os animais também são chamados por Nefesh Hayah. Essa não é uma condição exclusiva do homem. Todo ser vivo é uma alma vivente, porém apenas o homem possui a chamada Neshama, esse fôlego de vida que Adonai colocou diretamente dentro dele. E apenas um último detalhe aqui. Vejam que na expressão fôlego de vida, Nishmat Chaim, escrita aqui em verde, eu coloquei um S entre parênteses, um plural. Porque essa palavra, Chaim, que significa vida, na verdade ela é uma forma plural. Porém, ela é usada na escritura com muito mais frequência do que a palavra Chai, que é vida no singular. Seriam essas duas primeiras letras, o Het e o Yud. Então, isso nos mostra, em um nível mais elevado de compreensão, que o homem também possui vidas, ou seja, ele vive, morre e volta à vida na ressurreição. Então, o corpo do homem foi criado e preparado para poder receber a vida novamente. Um corpo diferente deste biológico,
mas que dará continuidade à mesma consciência, à mesma nefesh que o animou. Fechando aqui esse slide, podemos dizer o seguinte: o primeiro verbo da frase, aqui no infinitivo, yatsar, significa formar, modelar, dar forma. É algo que trata do aspecto material. O início do verso trata da formação do corpo em nível físico, a partir de uma substância terrena. Assim, o verbo yatsar traz essa conotação de trabalhar sobre a matéria, mostrando que Adonai modelou, deu uma forma ao corpo do homem a partir do pó da terra. Porém, o Criador também soprou no homem a Nishmat Chaim, o seu sopro, um fôlego de vida, e aí o homem transforma-se em Nefesh Chayá, uma criatura que vive, um ser vivo. A palavra Nefesh, que é traduzida por alma, é bastante corrente na escritura e possui algumas significações em níveis diferentes. Porém, de maneira geral, o ser humano, como indivíduo, como ser pensante, é sempre tratado por Nefesh. A Nefesh não é algo isolado do homem, não é apenas um aspecto espiritual isolado à parte do corpo físico, mas a união desses dois. O homem, como um conjunto completo, é Nefesh Chayá, e também os animais são considerados dessa forma. Isso é uma definição do hebraico que nem sempre vai ser aplicada da mesma maneira nas traduções, e isso eventualmente até nos dificulta um pouco para compreender toda essa diferença. Não vamos nos deter aqui nesse ponto, mas é apenas para explicar como o homem, como esse ser vivente, é tratado nas Escrituras. Vamos ler mais 2 versos que tratam também da formação do homem. O primeiro em Isaías e Yeshayahu 64:8. No entanto, Adonai, tu és nosso Pai, nós somos o barro, Ha-Homer, tu és nosso oleiro, Yod Sereno, todos nós somos obra ou feitura das tuas mãos. Vejam aqui então as palavras marcadas. A primeira delas eu acredito que alguns já conhecem. Nós tratamos no último vídeo do canal a respeito das orientações de estudo. Na parte do ensino, nós falamos sobre o Hamor, o jumento, que é uma palavra escrita exatamente desta mesma maneira aqui, com essas 3 últimas letras, e está também diretamente ligada ao barro, a esse material que precisa ser modelado. É isso que significa Homer. E aqui nós vemos exatamente tratando do corpo do homem, um material também que foi modelado. Vejam aqui nesse termo, nosso oleiro, Yod Sereno, é uma única palavra aqui no hebraico, e ele traz exatamente a mesma raiz que nós vimos anteriormente, do verbo yatsar, que significa formar, modelar. Então aqui no caso, Adonai é aquele que modelou todo o homem. Por isso ele é chamado de nosso oleiro, fazendo um comparativo aqui com aquele que modela a argila. Vamos ver mais um verso, também em Yeshayahu, que diz o seguinte: ai daquele que contende com aquele que o formou, Yod Serô, o caco entre outros cacos de barro. Esta frase aqui, normalmente ela vai vir com esta tradução: ai daquele que contende com o seu Criador. Porém, no hebraico nós vemos algo um pouco diferente. De fato, é o Criador, porém aqui a palavra usada é esta mesma aqui. Vejam, é a mesma raiz, né, do verbo yatsar, modelar. Então, aqui é com aquele que o formou, com o oleiro, né, como nós vimos aqui. Isso fazendo uma conexão com este primeiro verso aqui em Bereshit, em Gênesis. Porém, esses são detalhes que a gente só consegue ver de forma mais clara aqui no hebraico. Vamos trazer mais detalhes agora, aprofundando o estudo, e vamos falar um pouco sobre as dimensões da criação do corpo e também do ser humano. Existem algumas palavras diferentes que tratam dessa criação, e eu vou apresentar algumas delas. A primeira é o verbo assá, que significa fazer. Essa palavra está presente nesse texto, façamos o ser humano. E quando essa frase é declarada, nós percebemos que ela está ainda como um plano.
É um planejamento do Criador fazer o ser humano. Outra palavra que aparece na criação do homem é esta daqui, que vem do verbo bará, que significa criar. E nesse caso, quando Adonai cria, utilizando esse verbo bará, significa criar do nada. E nós vemos essa utilização aqui em Gênesis 1:27, e criou Elohim o ser humano. E nesse mesmo verso, nós vemos que ele criou a sua imagem e também macho e fêmea. Uma outra palavra utilizada, essa que nós já vimos, o verbo yatsar, que significa formar, modelar. Aplicada aqui nesse trecho, mostrando que Adonai modelou o ser humano. E aí nós estamos falando da dimensão física do corpo, que foi formado do pó da terra. Então existem várias perspectivas, várias dimensões para compreendermos a criação do ser humano. Esses são pequenos detalhes que às vezes nem notamos, mas que fazem muita diferença quando nós vamos estudar de forma mais profunda. Cada um desses verbos tem um significado muito diferente do outro, e assim nós também conseguimos vislumbrar essa complexidade na criação humana. Além de todos esses verbos utilizados de forma geral para a criação do ser humano, existe mais um verbo que é utilizado exclusivamente para a criação da mulher. E ele está aqui, Gênesis 2:22. E construiu Adonai Elohim da costela, ou no hebraico do lado, que tomou de Adão, uma mulher, Ishá, e a trouxe para Adão. Essa tradução parece estranha e ela não vai constar nas Bíblias comuns, mas o que o hebraico nos mostra aqui, de uma forma muito clara, é a utilização do verbo baná, que significa construir, edificar, criar a partir de partes menores já existentes. Então, neste caso, quando Adonai se refere exclusivamente à mulher, ele aplica o verbo baná, construir, porque de fato ele construiu a mulher do lado que ele tirou de Adão, ou seja, ele construiu o gênero feminino a partir de partes já existentes. Ele não criou a mulher do nada como um ser isolado. Aqui nós precisamos entender essas perspectivas. Nessa primeira parte, estamos falando do gênero humano, da raça humana como um todo, homem e mulher. Então, o ser humano, o homem e a mulher foram criados do nada, porque não existia um ser como eles antes de Adão. Porém, a mulher, nessa outra perspectiva, quando estamos falando do gênero feminino, ela foi construída porque ela veio de Adão, que já era existente. Então, o hebraico nos mostra dimensões diferentes da criação, tanto para o ser humano de uma forma geral, quanto especificamente aqui para a mulher. Vamos olhar agora em mais detalhes para esse verso de Gênesis 1:27. E criou Elohim ha-Adam, o ser humano, a sua imagem, Betselmo. A imagem de Elohim, Betselem Elohim, criou-os, macho e fêmea os criou. Novamente marcadas aqui nas cores correspondentes cada uma dessas expressões. Então esse verso já nos traz uma outra perspectiva. Elohim criou o ser humano à sua imagem. Além de o ter formado do pó da terra, modelado seu corpo e insuflado um fôlego de vida, o ser humano também foi criado à imagem de Elohim. E aqui esse verso traz 2 vezes a mesma mensagem. Então nós percebemos que existem 2 perspectivas diferentes nessa criação. Uma delas compara o ser humano à argila, ao barro, e a dimensão dele frente ao seu Criador é minúscula. No entanto, como acabamos de ver, também existe esse outro ponto de vista. O ser humano é feito à imagem do seu Criador. Vejam que são quase como opostos. E nesse caso, quando falamos de imagem, é como a projeção do Criador, como a sua essência, a sua natureza. A referência é espiritual, uma vez que Deus é espírito. Nesse verso é apresentada a palavra ruach,
mostrando que Adonai é espírito, mas também vento. A palavra ruach é traduzida por vento, ou seja, é algo que não podemos ver, porém nós sentimos o seu resultado. Adonai é assim. Aqui, então, estamos tratando muito mais do aspecto imaterial, ou seja, do caráter, da natureza humana. O homem foi criado para ser parecido com seu Criador nos seus atributos, no amor, na misericórdia, na bondade, na santidade, em tudo o que ele é, assim feito à sua imagem. No entanto, apesar disso, nós também veremos algo incrível aqui, que existe também uma similaridade no aspecto material, ou seja, no formato do corpo do homem. O formato do corpo do homem fala a respeito de Adonai. Vamos ver como. Sendo Adonai espírito, invisível, como podemos então compreender uma semelhança física entre o Criador e a sua criatura? Nós precisamos olhar para o seu nome. Essa daqui é uma informação que eu já trouxe em outro vídeo, mas que vale muito a pena relembrar aqui. E se observarmos o nome de Adonai, o chamado tetragrama, em uma configuração vertical, vejam o que nós encontraremos. As letras do tetragrama evocam a forma do corpo humano. E mais do que isso ainda, cada uma das partes tem uma relação direta com o significado das suas letras. Vamos olhar para cada uma delas agora. Começando pelo Yud, a primeira letra do tetragrama e que simboliza a cabeça do corpo. Yud é a letra que não toca a base da escrita. Todas as demais letras hebraicas são escritas dentro de um espaço regular, entre a base e o topo das linhas. Algumas poucas ultrapassam esses limites, porém apenas o Yud é uma letra flutuante, que não toca o chão, a base. Dessa forma, ele é a representação daquilo que é mais elevado, do poder e onipotência de Adonai, assim como a cabeça, que é o ponto mais alto e centro de controle do corpo. O Re, a segunda letra do tetragrama, é aquela que representa no corpo humano os seus braços e mãos. O seu desenho é construído a partir de duas letras. O Dalet, que significa porta e também tem uma conexão com o mundo físico, mais o Yud, a letra que acabamos de ver e que, por ser a mais elevada, representa a partícula divina ou o Espírito. Assim, da mesma forma que a letra Re representa uma conjunção entre os aspectos físicos e materiais, aqui no corpo ele nos mostra que devemos usar os nossos braços e mãos, ou seja, as nossas ações no mundo físico, para louvar aquele que é Espírito. A próxima letra, o Vav, é a que está no centro do corpo e representa o tronco. O Vav, em hebraico, significa gancho, ou seja, é aquele que conecta duas coisas, exatamente como o tronco do ser humano, que liga as partes superiores e inferiores, os braços e as pernas. E por fim, novamente o Re, que representa a parte inferior do corpo, as pernas e pés. E da mesma maneira que o primeiro Re, ele vai apontar para a união dos aspectos materiais e espirituais, mostrando que o nosso caminhar neste mundo físico deve ser reto, a fim de glorificar aquele que é Espírito, aquele que nos criou. E assim, a configuração do corpo humano, em cada uma das suas partes, mostra ao homem como Betselem Elohim, como imagem e semelhança do Altíssimo. Vamos retomar essas duas perspectivas que já vimos e olhar sob outro prisma. Agora nós vamos analisar pela gematria e ver como ela nos conta essa história. Sabemos, então, que o ser humano é como cacos de barro frente ao seu Criador. Ele é formado da argila, do pó da terra, aqui escrito em hebraico também. E por outro lado, o ser humano também é feito à imagem do seu Criador,
E o seu Criador deseja que o homem também seja um habitáculo para a sua presença. Isso nós podemos ver na própria construção do Mishkan, quando ele diz: Faze-me um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Esta palavra grafada em verde está diretamente relacionada ao Mishkan. Ela possui a mesma raiz, que significa habitar, morar, residir. A construção do Mishkan foi pedida por Adonai, porém é para que houvesse um lugar de santidade, e Adonai moraria no coração do ser humano, entre as pessoas, no meio delas. Assim, resumindo essa mensagem, nós vamos encontrar um trecho em Gênesis 3:8 que diz o seguinte: Adonai Elohim dentro. Essa palavra dentro, Betor, é a mesma que acabamos de ver, onde Adonai moraria dentro do seu povo, dentro dos seus corações, em cada ser humano. E vejam que interessante, analisando esses dois trechos aqui, pela gematria, aqui com o valor de cada uma de suas letras, nós vamos obter exatamente o mesmo valor. Vejam que ser humano, pó da terra, tem o mesmo peso de Adonai Elohim dentro. Ou seja, o homem, mesmo tendo sido formado do pó da terra, sendo algo tão ínfimo perto do seu Criador, mesmo assim, ele é um receptáculo, ele é um vaso para Adonai. Adonai deseja morar dentro de nós, em nossos corações. E aqui então a gematria apresenta de uma forma linda essas duas mensagens que parecem opostas, porém desde o começo, desde a criação do ser humano, mesmo como pó da terra, a intenção de Adonai era morar dentro dele. Vamos continuar no mesmo assunto, porém olhando um outro ponto de vista. Aqui vamos falar um pouquinho da Torá. O sábio Maimônides, também chamado por Rambam, que viveu no século XII, fez uma listagem de todos os mandamentos da Torá e foram encontrados 613 mandamentos. E dentre esses existem duas classes, os mandamentos negativos e os positivos, ou seja, aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve fazer. Os mandamentos ou mitzvot negativos são em número de 365 e os positivos são 248. Ambos os números são muito significativos. O primeiro deles está relacionado com o número de dias que temos no ano solar. São 365 dias. E os sábios comentam aqui que a cada dia do ano existe algo que o homem deve evitar. Por outro lado, os 248 mandamentos negativos estão associados com os 248 ossos, que são considerados na literatura judaica como membros. Na verdade, este número aqui, ele não corresponde aos achados da fisiologia moderna. Porém, existem diversas maneiras de fazer essa classificação dos ossos. E essa classificação feita pelos sábios, ela tem uma estrutura diferente da classificação moderna. É um outro modo de agrupar essas estruturas. Assim, mesmo que a intenção não seja uma precisão anatômica, nós podemos olhar para esse número como uma representação espiritual. E aqui também existe uma mensagem. Sendo o número de ossos o mesmo dos mandamentos positivos, é como se todo o corpo desejasse fazer aquilo que ele é chamado a fazer, andar de acordo com a instrução divina. Porém, muito mais do que isso, nós vamos olhar atentamente para o número 248. Quem acompanha os estudos do canal já viu esse número citado em diversos estudos, porque de fato ele é muito especial. E vamos olhar então de novo para ele aqui. Trazendo novamente uma referência ao texto de Isaías, lemos: Nós somos o barro, tu és nosso oleiro. E aqui lendo em hebraico, trazemos essa palavra aqui que já vimos no início do estudo, homer, que se refere justamente a esse material que é modelado, o barro. E do outro lado, nós temos novamente aquela outra mensagem que diz: o ser humano é feito à imagem do seu Criador, que está em Gênesis 1:27. E essa imagem do Criador, que nós já vimos também em hebraico, Betselem Elohim.
E aqui então nós temos as duas expressões chaves dessas mensagens que estamos analisando. O contraponto do homem. Ele é barro, mas ele também é feito à imagem de Adonai. Vamos analisar essas palavras pela sua gematria. Em Homer, vamos obter o número 248, exatamente o mesmo número que estamos olhando aqui. A substância, esse barro do qual é formado o homem, tem a mesma correspondência com o número de mandamentos positivos, que, por sua vez, nessa classificação dos sábios, também representa todos os ossos do corpo. Vejam que impressionante, esse número sempre nos mostra algo mais. Porém, não terminamos ainda. Vamos olhar a gematria de Betselem Elohim. E o que vamos encontrar? Novamente 248. E não poderia ser diferente, uma vez que essas duas mensagens, elas estão intimamente ligadas. Anteriormente, nós já vimos que o ser humano, pó da terra, tem o mesmo valor de Adonai Elohim dentro. E vejam se aqui não é exatamente a mesma coisa, porém apenas com palavras diferentes. Homer, o barro, é igual à imagem de Elohim, Betselem Elohim. Então aqui mais uma vez nós temos a confirmação do que estamos falando. De fato, o barro também é feito à imagem de Adonai. Ambos têm o mesmo valor. De qualquer modo que olhemos, seja em forma de texto ou na matemática, em diversas palavras diferentes inclusive, encontraremos o mesmo paralelo. Além do corpo ser comparado ao Mishkan, aquele tabernáculo no deserto, nas Escrituras ele também é comparado ao templo. É uma outra palavra, porém a conotação de santidade é a mesma. Vamos analisar aqui alguns textos que trazem essa informação. Em 1 Coríntios 6,19, lemos o seguinte: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo da Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o qual possuís da parte de Adonai, e que não sois de vós mesmos? Aqui a mensagem já fica bem mais clara. Após Shavuot, após a Ruach HaKodesh ter sido dada em profusão a todos aqueles que creem, o corpo se transforma em seu templo, templo da presença de Adonai, ou seja, da Ruach HaKodesh. Assim, aquilo que era a intenção no Mishkan também se completa agora, ressaltando ainda que devemos honrar esse corpo, esse templo da Ruach HaKodesh, pois ele não é de nossa propriedade. Outro texto, também 1 Coríntios, e aqui utilizando a palavra templo. Não sabeis que sois Heichal Elohim, templo ou palácio de Deus, e que a Ruach HaKodesh habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Elohim, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui nós temos uma outra palavra, Heichal, que significa templo e também palácio. O corpo é como um palácio para a habitação de Adonai e nós devemos cuidar dele, uma vez que o santuário de Adonai deve ser sagrado, separado para ele. Mais um verso em João 2. Yeshua lhes respondeu: Destruí este templo e, em 3 dias, eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então, aqui nessa passagem, nós vemos que Yeshua já fazia um paralelo do seu próprio corpo como o templo de Adonai. E isso nem os discípulos compreenderam no momento. Eles vieram a compreender depois da sua morte e ressurreição. Então, isto que Yeshua fala já estava dito lá atrás de outra maneira, e ele apenas confirma. E com essa compreensão do corpo como templo e do corpo de Yeshua como o templo perfeito de Adonai, também fica mais simples entendermos essa passagem. Em 1 Coríntios 6,19, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O corpo de Yeshua recebeu a plenitude da Ruach HaKodesh, da presença de Adonai, porque seu corpo era o templo perfeito.
Ficou claro, então, que em muitos momentos na Escritura, o corpo é associado com a questão da santidade, seja com o Mishkan ou com o templo. E aqui nós vamos observar algo muito interessante, pois nos próprios textos que tratam do Mishkan, nós vamos ver palavras que definem estruturas e partes do corpo utilizadas para descrever artefatos e estruturas do Mishkan. Então, nós conseguimos enxergar também que o Mishkan é como se fosse o próprio corpo. Vamos dar uma olhada aqui em algumas palavras apresentadas no texto. A primeira delas, pele. As peles foram usadas para a cobertura do Mishkan, assim como a pele também é a cobertura para o corpo humano. Tsela, lado, costela. Essa palavra nós vimos anteriormente. Da tsela de Adão foi construída a mulher. E aqui no Mishkan, ela é utilizada para descrever os lados do Mishkan, como se fossem as suas costelas. Kaf, que é usada para tratar das colheres do Mishkan, e essa palavra também significa a palma da mão. Então, as colheres, como uma concha, têm esse mesmo formato da mão. Eram utensílios do Mishkan. Safá, utilizada como borda, é a palavra que define o lábio da boca, e ela é utilizada para descrever as extremidades da cortina, onde elas seriam penduradas. Iarer ou iareca, que significa haste e também coxa. Ela é utilizada no texto que trata da menorá como a sua haste. A haste da menorá recebe também este nome. Em outro texto, ela representa o fundo do Mishkan, aquilo que está por trás, e no corpo humano ela também representa o lado posterior. PA, essa palavra significa lado, e ela é usada também para descrever os cabelos ou pelos laterais, aqueles que ficam junto à barba do homem. Inclusive, existe um costume de alguns grupos de judeus que deixam peot, que são aqueles cabelos laterais que ficam sempre enroladinhos, eles não são cortados e caem pela lateral do rosto. São os peot, exatamente esse termo aqui no plural. E essa mesma palavra é utilizada nos textos do Mishkan, também como medida das cortinas, aquilo que vai de cima a baixo, como se fosse também os cabelos que caem pelas laterais. Katef significa lado e ombro. Essa palavra é utilizada para descrever as cortinas que estão na entrada, que são como ombros que ladeiam a entrada do Mishkan. Rosh significa parte superior e cabeça, e essa palavra é utilizada nas tábuas, naquela parte superior das tábuas, a cabeça das tábuas. E por fim, Iad, que no corpo humano significa mão, e no Mishkan ela é utilizada para denominar uma armação com encaixes, que seriam colocadas nas tábuas. Seriam então como mãos que fazem encaixar tábua com tábua. Existem ainda algumas outras palavras referentes ao corpo nos textos que tratam do templo. Porém, com essas que tratam do Mishkan, nós já conseguimos visualizar a quantidade de expressões que existem fazendo esse paralelo entre o corpo e o Mishkan. Isso é interessante também porque é uma característica do hebraico. Ele é um idioma, de certa forma, bem visual e também possui uma restrição no número de palavras. Então, além de ser uma característica, mostrar tudo isso de forma visual, com palavras que nós entendemos, fazendo esse paralelo, é interessante nós analisarmos tudo isso com um olhar um pouco mais aprofundado, vendo que, de fato, existem paralelos bem específicos, denominando partes do Mishkan como partes do corpo humano. Existe também uma outra abordagem para o corpo, conhecida como o corpo do Mashiach. Vamos ler alguns versos que falam sobre isso. Em 1 Coríntios, lemos: Ora, vós sois corpo do Mashiach e, individualmente, seus membros. Compreendemos assim que cada indivíduo que crê que está conectado ao Mashiach é como se fosse parte do seu corpo, e todos nós formamos um único corpo com ele. Outro texto em Colossenses diz o seguinte: E ele é a cabeça do corpo,
da Kehilá Brit Hadashah, ou seja, da congregação da nova aliança. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, neste grande corpo do Mashiach, formado por todos nós, ele é a cabeça, ele é aquele que comanda o corpo, como nós vimos anteriormente no mesmo paralelo em relação ao nome de Adonai, o tetragrama, o Yud que representa a cabeça, o espírito, é também a representação do Mashiach, pois ele tem o domínio, o controle e a preeminência sobre todo o corpo. E mais um verso em Coríntios: porquanto, assim como o corpo é Echad, uma unidade, e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só corpo, assim também é Mashiach. Porque todos recebemos a Tevilá, a imersão, em uma Ruach HaKodesh, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um único Espírito. Assim, cada um de nós é uma pequena parte, uma célula do corpo do Mashiach com uma função específica, e todas devem trabalhar pelo bem desse organismo. No nosso corpo biológico, todas as células funcionam em unidade para a nossa saúde. Se uma parte dele está doente, todo o corpo sente. E as células, os sistemas de defesa, lutarão por essa parte para que ela se restabeleça e o corpo volte a ter saúde de forma plena, completa. Assim também deve ser o corpo do Mashiach. Cada uma das células, cada um de nós, deve trabalhar para o bem do corpo como uma unidade, todos sendo comandados pela cabeça, que é Yeshua o Mashiach, sendo que Yeshua é também comandado por aquele que é o cabeça de todos, Adonai. E por fim, vamos tratar de um último assunto relacionado ao corpo, a ressurreição. Vamos ler também alguns versos. 1 Coríntios. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. O corpo biológico que temos é um instrumento para vivermos nessa terra. Porém, ele é corruptível, ou seja, ele sofre destruição, decomposição, quando a vida não está mais presente nele. Assim, para podermos viver novamente e viver em um mundo onde não mais existirá morte, o chamado Olam Rabá, mundo vindouro, o corpo também precisará de uma condição diferente desta atual. E, por essa razão, ele será transformado ou ressuscitado para essa nova realidade de vida. Mais um verso na continuidade desse texto. Eis aqui vos digo um sod, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do Iovel, porque o Iovel soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Existe algo muito interessante nesse texto, além do Sod, marcado aqui, que é aquele nível de revelação mais profundo. Vamos falar um pouquinho sobre o Iovel. Iovel significa chifre de carneiro, mas também jubileu. Na verdade, aqui existem duas palavras que significam chifre de carneiro, shofar e Iovel. Nesse caso, como o texto está utilizando esta palavra, aqui também há uma referência ao jubileu. Para quem não se lembra, o jubileu, também chamado Iovel, refere-se ao 50º ano. E ele está relacionado ao Shabat da terra, também conhecido por Shemitah. Como nós sabemos, o homem que é formado da terra tem uma conexão íntima com ela. E assim como foi dado o Shabat para o homem, um dia de descanso dentre os 7, a terra também tem um ano de descanso dentre 7 anos. Então, ao 7º ano, o homem também deve dar um descanso para a terra, sem semeá-la. Este é o ano de Shemitah. E contado 7 vezes esse período de 7 anos, alcançando 49 anos,
No próximo é Yovel, jubileu. É um ano onde a terra também tem descanso, porém, mais do que isso, é um ano completo de libertação, tanto para a terra quanto para o homem. No caso da terra, ela voltaria para os seus donos originais, lembrando que cada tribo de Israel recebeu um pedaço de terra específico. E mesmo se essa terra tivesse sido vendida para outras pessoas, por algum motivo, necessidade, ela deveria retornar àqueles que eram seus donos originais no jubileu, no Yovel. Também os escravos seriam libertados. Enfim, era um ano completo de libertação, tanto para o homem quanto para a terra. E aqui nós também vemos uma relação com dois grandes momentos, com o recebimento da Torá e o recebimento da Ruach HaKodesh, ambos no mesmo dia, conhecidos pela festa de Shavuot, ou semanas, onde também existe uma contagem aguardando pelo 50º dia. Enfim, são todas relações interconectadas aqui e da mesma maneira existe essa relação neste momento em que haverá a transformação dos corpos, em que o Yovel, o shofar, tocará e os mortos serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos, fazendo parte do corpo do Mashiach, serão transformados. Vejam então que belíssima relação esse texto nos mostra entre tantas coisas, mas principalmente essa relação entre o homem e a terra. Vejam que a Escritura é uma unidade, como um corpo, e é conectada em cada uma das suas células, em cada uma das suas palavras, de forma perfeita, assim como o nosso corpo. E por fim, um último verso que está em Jó. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que depois se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Então aqui ele vê a ressurreição do Mashiach, uma vez que o Redentor se levantará sobre a terra, ou seja, ele morreu, porém ressuscitará. E ainda, depois de consumida a minha pele, ou seja, depois de Jó ter morrido, ter seu corpo consumido pelos vermes, ainda assim, essa mesma carne será transformada e ele poderá ver a Deus com seus próprios olhos em sua própria carne, é o que diz o verso seguinte também. Então aqui nós associamos todos esses versos num texto que foi revelado muito antes de todos esses aqui descritos, e Ov já coloca para nós a ressurreição do Redentor, aquele que é a cabeça de todos, e a ressurreição de seu corpo. E assim todos nós, com a ressurreição e transformação dos nossos corpos, teremos a oportunidade de também ver a Deus. E agora, para finalizar o nosso estudo, vamos falar um pouquinho da gematria. Aqui vocês veem a palavra guf, que significa corpo. A gematria dessa palavra, pelo método padrão, soma 89. Aqui o valor de cada uma das letras. 3 no Gimel, 6 no Vav e 80 no Pei. No vídeo específico sobre gematria, eu mostrei que existem diversos métodos pelos quais nós podemos estudar uma palavra. Este é o método padrão, de onde todos os demais derivam, porém nós sempre podemos dar uma olhada também em outros aspectos. E aqui nós também vamos fazer isso hoje. Vamos olhar para um outro método que se chama Mispar Katan. Para utilizar esse método, nós pegamos o resultado do método padrão e somamos os seus números como algarismos isolados. Então aqui, 89, vamos somar o 8 mais o 9 e vamos obter o número 17. Além deste, também existe mais um método onde você pode somar novamente os algarismos até chegar a uma unidade. E é o que vamos fazer aqui nesse método que chama Mispar Katan Mispari, ou seja, ele vai somar essa redução para um único algarismo. Então aqui teremos 1 mais 7, 8. E analisando essas duas gematrias, vamos encontrar uma palavra muito importante que também tem a mesma soma.
Vejam só, é a palavra Tov, que significa bom. E esta palavra, na gematria padrão, ela também apresenta a soma de 17. E aí, fazendo a sua redução para um único número, nós alcançamos também, logicamente, a soma de 8. Assim, nós compreendemos que o corpo é Tov, o corpo é bom. O corpo é um grande instrumento que Adonai nos deu para que nossa alma pudesse viver neste mundo. E nós devemos santificar e fazer bom uso desse vaso que Adonai nos deu. Nós lemos anteriormente que o corpo não pertence a nós. Portanto, é fundamental cuidarmos daquilo que Adonai nos deu, uma vez que Ele vai viver conosco para sempre, mesmo que de forma diferente e transformada, mas Ele estará sempre conosco. Então, o corpo é Tov, nós precisamos cuidar dele como algo muito bom que Adonai nos deu, como receptáculo da sua presença. E olhando agora para o número 8, um número também muito expressivo, nós vamos compreender um nível além tudo isso. O número 8, ele revela a transcendência, aquilo que vai além do ciclo natural de 7. Ele está além do espaço-tempo, revela um novo início, o infinito, a eternidade, o Olam Rabá, o mundo vindouro. 7, nós sabemos que é o ciclo de tempo que Adonai nos deu. Uma semana tem 7 dias, a Shemitah tem 7 anos, para o Yovel são contados 7 ciclos de 7 anos. Enfim, o mundo do espaço-tempo em que vivemos está relacionado ao 7. Porém, o que vem além dele, que é o 8, aí já está relacionado com um novo início, com um novo ciclo e também com aquilo que é infinito, com a eternidade, uma vez que está além do espaço-tempo como nós conhecemos. O 8 representa tudo isso. E para nós agora fica simples ver a relação que ele tem com o corpo, uma vez que o nosso corpo também passará por esse novo início, por essa ressurreição, para um corpo capaz de viver pelas eternidades. A matemática divina, essa base de construção de todas as coisas, ela apenas nos reforça tudo isso que já lemos também. E eu gostaria também de mostrar para vocês algumas outras palavras importantíssimas que carregam o número 8. Vejam só. O nome de Adonai, o tetragrama, também soma 8 na Mispar Katan, uma vez que a soma padrão é 26, 2 mais 6 é 8. O nome do Mashiach, Yeshua, também tem a soma 386, onde reduzimos na Mispar Katan também para 17, vejam só, exatamente a mesma soma aqui, e depois reduzimos mais uma vez para o 8. A Torá, a instrução que Adonai nos deu, que tem soma 611 na gematria padrão, também soma 8 no seu resultado final. E esta última palavra, o verbo amar, ahav, também soma 8 já diretamente na gematria padrão. Então vejam, todas essas palavras, todos esses aspectos estão relacionados com a eternidade. Adonai, o Mashiach, a sua instrução e o amor. Todos eles são aspectos eternos e que devem viver eternamente conosco. Agora, finalizando o nosso estudo, a partir de tudo que vimos, podemos dizer o seguinte: nosso corpo é Hamor, é barro, tem gematria 248, porém também é Betselem Elohim, a imagem de Deus, uma expressão que tem a mesma soma, 248, mostrando um paralelo magnífico entre essas duas perspectivas. Essa imagem não é apenas no nível espiritual, do caráter, da essência ou natureza, mas na própria forma que o Yotzer, o oleiro, nos deu, como nós vimos, comparando o nome do Criador numa formatação vertical com todas as partes do corpo do ser humano. O Guf, o corpo, pode ser comparado ao Mishkan e ao templo também em muitas dimensões, no uso dos termos para os seus artefatos e na própria natureza e localização dessas peças.
fazendo paralelo com órgãos e estruturas do corpo humano. Nós vimos que os textos que tratam do Mishkan são escritos com muitas palavras que retratam partes do corpo humano, assim fazendo um paralelo com a funcionalidade dos seus artefatos e inclusive na própria localização dessas peças. São 13 capítulos que falam sobre o Mishkan. São 13 capítulos que nos mostram uma relação íntima entre o corpo e esse lugar de santidade, mostrando que o nosso próprio corpo deve seguir a esse padrão. Guf Tov, ou seja, o corpo é bom. Chegamos numa gematria de 17 para ambas as palavras, mostrando a relação entre as duas. O corpo é o vaso do nosso ser, é o barro que será ressuscitado, transformado e restaurado à sua glória original, para que possamos viver na dimensão do 8, que é a soma do 17, ou seja, a dimensão da eternidade. Encerramos aqui então o nosso estudo, essa introdução onde falamos sobre o corpo humano como um vaso que deve ser separado e cuidado, pois ele não pertence a nós. Ele nos foi dado como um instrumento para que possamos viver e fazer o bem. Porém, ele pertence a Adonai, e se vivermos nos caminhos do Eterno, ele nos preencherá com sua Ruach HaKodesh, com seu espírito de santidade, e o nosso corpo será então um Mishkan vivo. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito dessas dimensões do corpo humano. E daqui para frente vamos tratar em detalhes de cada uma das suas partes, conectando toda essa grandeza espiritual que existe em nós. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom!